Olá pessoal, eu sou a Evelyn Lacerda, do Dicas de Implantodontia. É um projeto que eu digo que é muito maior do que eu gostaria de atingir o maior número de pessoas com algumas dicas que podem acrescentar ao principiante algumas tomadas de decisão. Para a gente chegar nesses colegas, muitas vezes a gente usa alguns títulos agressivos, mas não é com a intenção, sim, é com a intenção provocativa, sim. Porque qual que é a ideia? Eu quero que vocês parem um pouco para refletir sobre o tema. Eu coloquei em alguns grupos, na verdade muitos grupos, a seguinte frase: cimentada versus parafusada. Vocês atreveriam a perguntar para o paciente qual a escolha? Obviamente que, igual na política, teve respostas efusivas, bravas, tipo assim: quem define sou eu, porque sou eu o profissional, eu que sou o profissional e o paciente não tem conhecimento técnico sobre isso. Tem aí algumas pessoas, já de uma forma mais diferente, já começou a levantar as questões da cimentada versus a parafusada, e eu queria conversar com vocês à luz de duas coisas. A primeira luz é a luz da ciência. Eu fiz uma busca na literatura dos últimos 13 anos atuais, tá? Sobre o tema, e também uma experiência minha de 30 anos exclusivamente trabalhando na implantodontia. Na luz da ciência, nós vimos o seguinte: esse trabalho é de um colega português, um colega europeu, que ele fez uma busca na literatura dos últimos 13 anos e ele jogou na Medline, na PubMed e todos os canais da língua portuguesa e inglesa o tema prótese parafusada versus a prótese cimentada. Isso foi uma dissertação de mestrado e vocês sabem que os cursos stricto sensu, como o mestrado e o doutorado, eles são revisados por pessoas muito sérias. Então é um trabalho de muita credibilidade. O resultado que ele encontrou foi o seguinte: que cada método de retenção, seja o cimentado quanto o parafusado, ele tem vantagens e desvantagens, né? Só que a estética e a capacidade de resistência, retenção, biomecânica, oclusão, reversibilidade, dentre outras coisas, foi o foco do estudo dele. A conclusão que ele chegou foi o interessante, porque não mudou muito desde muitos anos atrás, que eu venho de uma implantodontia mais antiga. O que ele viu? Que de uma forma geral, observou-se que as restaurações do tipo cimentadas são normalmente utilizadas nas reabilitações unitárias como um apelo estético. Parece que realmente o ponto central da escolha nos unitários, considerando a estética, ela é muito favorável. Em relação à parafusada, ainda o que ganha é a reversibilidade. Obviamente que quando eu volto para essa figura, o que os agressivos vão falar? Poxa, sacanagem, isso aqui está muito feio, nós conseguimos restaurações estéticas melhores. O que eu tenho para dizer para vocês, meus amigos, é que o seguinte: tecnicamente, aqui é um tubo de ensaio oco. Esse tubo de ensaio, ele fica cheio de bactérias e essas bactérias liberam gases. E nessa liberação de gases, essa resina que ficou maravilhosa num primeiro momento, daqui a 30 anos, ela já não está bonita mais. O que eu quero trazer para vocês aqui é, tudo bem, qual que é o grande problema
dessa prótese que, além de bonita, ela nos preocupa em caso de um afrouxamento. Vamos novamente levantar duas questões. Primeiro, que nós já saímos da UCLA, que é uma peça que é trabalhada pelo laboratório, diminuindo o encaixe entre implante e o componente, e já viemos para próteses com conexões cônicas, que tem uma estabilidade bem melhor e ainda por cima ele é um intermediário que não passa pela mão do laboratório. Então, o tipo de contato do componente intermediário com o implante é muito melhor do que uma UCLA propriamente dita. E isso nos assegura uma maior estabilidade mecânica do componente. A segunda questão que eu queria levantar com vocês é o seguinte: nós temos alguns cimentos provisórios que podem ser usados trazendo reversibilidade. Por exemplo, o Relax da 3M, ele não dá mau cheiro igual o de cal. Eu posso colocar uma prótese definitiva, cimentada temporariamente, porque também o intermediário ele é cônico. Então a nossa prótese entra nesse intermediário, nesse caso aqui, por exemplo, um munhão universal, num encaixe cônico, trazendo muito mais estabilidade. Obviamente que continuamos com a questão, a escolha é sua como profissional, usar uma prótese parafusada ou uma cimentada. Mas eu quero dizer que de alguns anos para cá, o componente cônico, tanto na parte que se liga ao implante, como a parte que se liga à prótese propriamente dita, ela tem muito mais estabilidade e acrescido a isso, você ainda pode usar um cimento provisório. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês nesse momento das dicas de implantodontia.